Olá, queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui, vocês que compartilham, que participam no nosso canal, que mandam os seus vídeos para nós. E hoje nós temos um vídeo assim muito especial para você. Acredito que fechando aí este tema tão importante que foi o assunto da homossexualidade. Nós entrevistamos algumas pessoas, nós falamos sobre esse tema, eu apresentei o tema de maneira exegética, apresentando textos bíblicos e como eles devem ser bem compreendidos. Eu apresentei uma outra live que eu fiz com o Senhor X, e eu acredito que foi uma bênção para você. Depois nós entrevistamos o Marcelo, de ex-Miss Brasil Gay, hoje um convertido no Senhor Jesus Cristo, alguém que vive para o Senhor Jesus e tem dado testemunhos aí fantásticos. E me pediram, pastor, por que o senhor não entrevista uma mulher, alguém que também já esteve na prática da homossexualidade, mas está livre em Jesus? Então, atendendo os pedidos de vocês, eu trago hoje para entrevistar a Juliana Ferron. Ela tem palestrado, ela tem falado sobre este assunto, inclusive o título da nossa live hoje é o livro dela, tá? Cansei de Ser Gay, e ela vai falar um pouco sobre este livro. Ela tem um canal no YouTube e também ela tem um Instagram, você pode seguir, eu vou deixar os dois links aí na descrição. E eu acredito que vai ser muito bom para você, portanto fica com a gente até o final desse vídeo, já compartilha ele com todo mundo e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Fica com a gente aí até o final. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui então com a nossa amiga Juliana Ferron. Queria agradecer por ter atendido o nosso convite. Várias pessoas me indicaram seu canal, seus vídeos no Instagram, me falaram dos seus livros, queria que você também apresentasse eles aqui. E, Juliana, nós, nesse último mês aí, que foi o mês de orgulho LGBT, esteve muito em foco, muito em evidência este assunto. E, como sempre, o mundo cristão é tido como homofóbico, preconceituoso. E nesse último mês nós conversamos aí com algumas pessoas que vieram da prática da homossexualidade e decidiram simplesmente abdicar. Disseram, olha, eu não quero viver a prática da homossexualidade, eu quero viver para Jesus. E, inclusive, em uma das entrevistas que eu fiz, um dos entrevistados disse, pastor, inclusive nós somos... nós sofremos preconceito dentro do movimento, porque quando nós saímos e dizemos assim, olha, eu quero ser um cristão, então tu quer ser cristão, tu quer ser evangélico, tu quer ser religioso, então vai lá. Então a gente não tem aceitação, mesmo tendo a tendência, abdicando da nossa prática, a gente é ridicularizado lá, e muitas vezes a falta de conhecimento, às vezes a igreja não está preparada. E eu gostaria de agradecer porque o senhor deu esse espaço aqui. Então eu fiquei muito feliz com isso, e eu percebi que de fato é um assunto importante, é um assunto que precisa ser trabalhado, precisa ser bem compreendido. E eu queria então dar a palavra para você, não quero ficar falando aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, quantos anos você viveu na prática da homossexualidade, como foi a tua vivência, como foi o teu encontro com Jesus, a tua vinda para cá. E aí, então a gente vai questionando alguma coisa, perguntando aí sobre o seu livro, queria que você falasse sobre ele, sobre o seu canal, e se você é feliz, se você hoje ao lado de Jesus é completa, tá bom? Então, Juliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, contigo aí a palavra. Sim, eu que agradeço, pastor, é um prazer estar aí com vocês, e realmente quando você toma uma posição na sua vida, você não vai agradar todo mundo, né? Você começou falando isso, que muitas pessoas não acreditam, né, que é possível você não viver a vida homossexual, mesmo já tendo vivido. Agora, todo mundo que se posiciona em Cristo, seja vindo lá de onde for, todo mundo que se posiciona em Cristo vai desagradar o mundo. Então a gente precisa entender que a gente não vive para agradar o outro, que o outro pensa a nosso respeito não é da nossa conta, né? Ele que lide com isso. Então, eu sim vim da homossexualidade, vivi 12 anos na homossexualidade, e há 9 anos não vivo mais, estou em Cristo, e decidi, por uma liberdade que eu tenho, a mesma liberdade que eu tinha para viver a homossexualidade,
eu usei para não viver mais, né? A mesma liberdade que me deixou 12, 13 anos lá, vivendo a partir dos meus desejos, dos meus sentimentos, foi pautada nessa mesma liberdade que eu tomei uma decisão de não viver mais na homossexualidade. Você se sente aprisionada com a decisão que você tomou? Que algumas pessoas imaginam que vir para a igreja, estar em Cristo, como você disse, estando em Cristo, eu tomei essa liberdade. Você se sente assim presa às regras, presa a essa decisão que você tomou? Olha, Eleazar, eu não estou vivendo fora da homossexualidade por uma condição imposta pela igreja a mim. Muito pelo contrário, né? A igreja nunca impôs uma mudança de orientação sexual. Pelo menos para mim, não. Né? A minha igreja, a igreja que eu me converti, que eu faço parte, ela nunca impôs uma mudança de orientação sexual. Até porque a igreja que faz isso, ela erra, né? A igreja não é um chamamento à mudança de orientação sexual. A igreja é um lugar para você conhecer a Cristo, viver em Cristo e tomar as suas próprias decisões a partir daquilo que o Senhor vai te instruindo. Então, a minha igreja não me impôs uma mudança de sexualidade, muito pelo contrário. Ela me proporcionou um ambiente para conhecer a Cristo e o projeto de Cristo dentro da sexualidade, para que eu pudesse desfrutar disso. Então, quando eu conheci esse projeto que Deus tinha a meu respeito, dentro da sexualidade, eu acabei rejeitando o que para mim era inferior, que no caso era a homossexualidade. Né? Dentro desse novo projeto que me foi apresentado como plano de Deus para a minha sexualidade, a homossexualidade ela não teve mais espaço, ela se tornou desnecessária dentro da minha vida, eu não entendia mais, eu não cabia mais dentro daquilo que eu queria para mim a partir de então, viver na homossexualidade. Então foi uma decisão pessoal, uma decisão pessoal, continua sendo, não é uma imposição da igreja, nunca foi, muito pelo contrário, não me sinto reprimida, muito pelo contrário, porque eu tenho o direito e eu tenho a liberdade de viver a homossexualidade. Eu não faço por escolha própria, pessoal. Por quê? Porque eu encontrei uma forma de viver que não me priva de tantas coisas que a homossexualidade me privava. Então eu descobri, eu falo por mim, eu não falo por ninguém, né? Isso é importante frisar. Eu não falo por pessoas que estão na homossexualidade, eu não falo por pessoas que decidem viver a homossexualidade, ou outras que até mesmo saíram da homossexualidade por outros motivos, não falo por ninguém, eu falo por mim. Eu encontrei uma forma melhor de viver que me proporcionava paz, e eu não encontrava isso na homossexualidade, e eu, sim, decidi viver de uma outra maneira, por livre vontade. Agora, você falou em reprimir, né? Se eu me sinto reprimida. Eu fiz até um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube aqui, falando de forma rápida, que eu acredito que reprimir é aquele que não aprendeu a lidar com as suas emoções. Então, você precisa reprimir. Né? Quem reprime, geralmente, é a criança. Né? A criança reprime as suas emoções porque ela não sabe lidar com a ira, com a raiva, com a vontade de ter, com os impulsos. Né? Então, se você não entende, não aprende a lidar com as suas emoções, com seus desejos, você ou reprime ou vive deliberadamente através de impulsos e de desejos. Então, eu acredito que é uma das coisas que caracterizam justamente essa gestão das emoções, é você aprender a lidar com o que você pensa, com o que você sente, e entender que isso não precisa determinar o que você faz. Se você está com ira, se você está com desejo, se você está com raiva, você não precisa agir a partir disso. Então, é mais ou menos por aí. Você é senhor das suas emoções e não servo delas. E eu achei muito interessante essa fala que você disse aí, não por imposição, não é uma imposição da igreja, mas foi fruto do teu relacionamento com Jesus, da tua experiência com ele, que fez com que você própria tomasse essa decisão. Que legal, que bacana. E como tem sido essa tua experiência com Cristo? São 9 anos, e algumas pessoas aí dizem, eu não acredito nisso, eu não acredito que ela... 9 anos? Para com isso, você está sozinho assim, sem ter
uma companheira, sem estar com outra mulher há 9 anos. Eu não acredito, eu acho que uma vez que nunca alguém chegou até a comentar em um dos meus vídeos, uma vez rei, nunca perde a coroa, alguma coisa nesse sentido. E como que tem sido, então, essa experiência, vivendo essa experiência com Jesus? Conta pra gente. Cara, assim, primeiro que é o que a gente falou no início, eu não devo satisfação da minha vida pessoal para ninguém, a não ser para os meus pastores, que eu decido andar, né, assim, numa clareza de vida com eles e de transparência, e a Deus, né? Então, o fato das pessoas acreditarem ou não muda absolutamente nada, né? O meu relacionamento com Deus. E dentro desses 9 anos, na verdade, o que eu tenho crescido muito, Eleazar, é justamente toda essa compreensão, né? De que existem outras formas de você viver a sua sexualidade, de você desfrutar dela, e eu tenho aprendido isso em Deus, a desfrutar de uma sexualidade. Hoje hoje eu sou solteira, eu estou solteira nesse momento, pelo menos por enquanto, mas eu tenho aprendido a desenvolver outras formas de sexualidade, de conhecer, de me permitir conhecer as pessoas, não mais de uma forma distorcida como eu vivia antes, que era principalmente dentro de relacionamentos de dependência emocional. Então, o Senhor tem trazido cura nessa parte da minha vida, que é uma área relacional. A dependência emocional, ela foi a base de todos os meus relacionamentos dentro da homossexualidade, e ela não é uma forma saudável de você expressar os seus, né, de você viver os seus relacionamentos. Então, eu acredito que esse tempo tem sido de muito autoconhecimento, de um conhecimento do que Deus quer para a minha vida, de desfrutar de um prazer onde Deus faça parte, onde Ele esteja presente. Então, eu não troco isso por nada, sabe, Elisa? Não tem nenhum prazer momentâneo que troque, que seja tentador você trocar a paz que você recebeu em Cristo Jesus. E aqui eu parto do princípio de que eu não vivia em paz na homossexualidade, né? Não que outras pessoas não possam estar, cada um que examine a si mesmo. Agora, eu não encontrava paz na homossexualidade. Então, hoje eu encontro esse lugar de paz, eu estou nesse lugar de paz, e esse lugar de paz é Jesus Cristo. E não tem nada que venha competir com ele que vá ganhar. Amém. Nem a heterossexualidade, entende? Nem a homossexualidade, nem a heterossexualidade. Não existe um lugar, não existe nada que venha competir com Jesus que perca. Então eu entendi isso. Isso faz parte da minha caminhada aí dentro desses 9 anos, sabe? Olha, eu fico muito feliz ouvindo isso, até porque às vezes a gente foca muito nessa questão da homossexualidade. Eu fiz alguns vídeos sobre isso, mas algumas pessoas interpretam assim equivocadamente a nossa fala no sentido de você só fala disso como se esse fosse o pecado maior. Não, é porque estamos falando desse tema e estamos tratando deste assunto, mas nós não classificamos em graus de pecado, isso é mais certo, isso é mais errado. Mas você falou da questão da heterossexualidade, e eu vejo muitos jovens que, vivendo da heterossexualidade, vivem aquém do propósito de Deus para eles. Eu vejo jovens que vivem na fornicação, jovens que não são casados e vivem juntos como se fossem casados, e diante de Deus está dentro do mesmo padrão de erro na sexualidade, ou seja, não era o propósito de Deus que você vivesse a sexualidade dessa maneira. Você chegou a ir a alguns programas de televisão, inclusive eu acompanho ali no seu Instagram. Você chegou aí, acho que no programa da Luciana Gimenez, correto? No Super Pop? Sim. Uhum. Como é que foi essa experiência lá? Eu gostei muito do que você falou, achei assim fantástica a abordagem que você fez, e você também escreveu um livro. Eu queria que você, então, falasse dessa sua experiência em palestrar, em mostrar. Gente, eu já convido você a entrar no Instagram da Juliana Ferron, entra no canal dela, eu vou deixar o link na descrição, você pode entrar no canal dela, se inscrever, tem muitos bons conteúdos ali, então você pode se inscrever ali, e ela escreveu um livro,
é o título dessa live, Cansei de Ser Gay. E eu queria que você falasse o que te motivou, qual o conteúdo desse livro, por que você escreveu esse livro, e dessa experiência ali no programa da Jimenez, como é que foi? Esse livro aqui, ó, você está falando, Cansei de Ser Gay, né? Foi o meu primeiro livro. Esse livro, ele fala sobre a minha conversão, sobre a minha biografia, né? O tempo que eu vivi na homossexualidade. Inclusive, a gente está fazendo a segunda edição desse livro já, que foi lançado pela Central Gospel. A gente está... eu já estou com ele aqui, já estou construindo aqui, escrevendo a segunda edição dele. Provavelmente a gente vai mudar o nome do título e vai inserir bastante conteúdo aí. Mas ele conta sobre a minha conversão, sobre esses relacionamentos conflituosos que eu tive sempre dentro da homossexualidade e sobre me abrir para o novo, sabe? Sem preconceito, sem intolerância, me abrir para aquilo que Deus dizia ou diz a meu respeito, que foi algo que eu nunca parei para ouvir, né? Durante toda a minha vida, nunca tinha parado para ouvir o que Deus achava e o que Deus pensava a meu respeito. E quando eu parei para fazer isso, o Senhor conquistou o meu coração, né? Me mostrou um plano melhor que Ele tinha para a minha vida, e eu conto tudo nesse livro. E a respeito do programa, na verdade, até hoje eu não sei o que eu vou fazer lá, não. Eu não sei o que eu fui fazer naquele programa. Eu fui 2 vezes lá, eu participei 2 vezes do programa da Luciana. Agora, eu acho que eu consegui falar, juntando tudo, uns 20 segundos, né? Eu consegui falar e não tem como você ter você discutir, desenvolver uma ideia, não dá tempo, né? E eu, às vezes, demoro para processar uma ideia. Então, ali é um lugar muito rápido, né? Onde, na verdade, eles colocam você de frente para muitas pessoas com o mesmo posicionamento e fica aquele eles contra nós. E eu não gosto muito disso, né? Eu não gosto muito dessa forma de enxergar as coisas. Mas eu só percebi isso depois que eu fui, né? Depois que eu participei. Então, de certa forma, levaram algumas pessoas a me conhecer e a ouvir o meu testemunho, então foi positivo, né? O somatório de tudo isso foi positivo, no final das contas. Que legal. Eu queria que você tocasse num assunto agora um pouquinho melindroso. Dentro das comunidades religiosas, seja a igreja batista, presbiteriana, a igreja adventista e outros ramos religiosos, a gente tem notado uma constante nos últimos tempos de movimentos arregimentados na militância dentro dessas comunidades religiosas. Então, assim, não é assim o aceitar o homossexual rejeitando a prática da homossexualidade. Não é o dizer assim, eu te amo e você é bem-vindo aqui em nosso meio. As pessoas parecem que querem assim, eu quero ir para a igreja e eu quero militar lá dentro, e nós temos visto assim muitas páginas nessa militância. Não, a igreja tem que aceitar do jeito que eu sou, como eu estou e fazendo o que eu faço. Então, sim, essa ideia de que Deus ama o pecador e odeia o pecado não existe. A igreja tem que aceitar o pacote inteiro. E isso tem trazido alguns assim desconfortos para próprios homossexuais que querem abandonar a prática e que querem vir para o ser religioso, como foi no seu caso, pessoas que abandonaram e que se veem agora, poxa, eu estou aqui, eu estou lutando contra essa minha tendência homossexual, quero viver com Cristo, e tem agora um grupo querendo militar em favor disso daí. O que tu diria assim, a respeito dessas páginas, atualmente, tentando assim, invadir realmente os meios evangélicos, as igrejas, inclusive católicas também? Pois é, meu querido, eu tenho visto essa crescente realmente dentro das igrejas, essa militância ideológica forte dentro das igrejas, e eu acredito que essas ideias, todas as ideias, na verdade, né? Ideologias são fundamentadas em ideias humanas. Todas as ideias humanas, elas devem sim ser combatidas. As ideias, não as pessoas, mas as ideias, porque a palavra de Deus, a igreja, ela já tem uma boa ideia, a melhor ideia, que é uma boa mensagem, a melhor mensagem, a única mensagem.
Então, quando você tem outras ideias lá dentro que competem, né, que discordam desse fundamento principal, que não é uma ideia, é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, quando você tem ideias dentro da própria igreja que divergem do fundamento, essas ideias elas não podem ter espaço, né? Elas devem ser combatidas. Agora, eu vejo que existe uma permissividade por parte de lideranças para que isso se prolifere dentro das igrejas, por medo de perderem as pessoas, permitem que as ideologias se instalem dentro das igrejas. Agora, uma pessoa que está totalmente entregue a ideologias, ela já está perdida, né? Ela não vai se perder, ela já está perdida, né? Ela precisa ser achada dentro da igreja, ela é como o filho mais velho, né, da parábola do filho pródigo, que está perdido dentro de casa, não sabe quem é, não conheceu a graça, muito menos o amor do pai. E eu vejo que essas ideologias, elas ganham espaço muitas vezes dentro da igreja por medo de perderem membros que já estão perdidos. E também vejo, Eleazar, aqui algo um pouco apocalíptico, né? Mas, assim, o Senhor Jesus, ele fala, a primeira coisa que ele fala, se eu não me engano, em Mateus 15, não recordo agora, quando ele é questionado sobre os sinais, né, do final dos tempos. E a primeira coisa que o Senhor Jesus fala é: cuide para que ninguém vos engane. Então, nós estamos vivendo um tempo de espíritos de enganos. O nosso coração está inclinado a abraçar enganos, a aceitar enganos, porque eles não nos confrontam, mas eles nos dão salvadores funcionais momentâneos, né, que nos salvam das aparentes injustiças terrenas, que parece que o evangelho não dá conta de nos salvar, parece que o evangelho é passivo e não está fazendo nada a nosso respeito. Então a gente precisa, né, usar dessas ferramentas humanas, que são ideologias, para combater injustiças. Agora, o que está no fundamento justamente de toda a ideologia humana, né, é justamente o vazio de Deus, né? Todas as ideologias humanas, elas partem do princípio de que Deus também é uma ideia. Deus não existe. É só uma ideia que nós criamos para afagar as nossas dores, os nossos males, para nos anestesiar. É o ópio do povo, né? Anestesiar o nosso mal-estar. Então, toda a ideologia humana, ela é fundamentada na ausência de Deus. Então, como que eu posso estar fundamentada numa ideologia humana e me dizer cristão? Alguma coisa na prática é mentira. Entende? Porque eu não posso servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Ou eu estou servindo as ideias e as ideologias humanas, que têm como fundamento o próprio vácuo de Deus, né? A ausência de Deus, ou eu sirvo a Deus e entendo que lá dentro da palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela combate enganos e sofismas. Então, eu não tenho como servir a esses dois senhores. E é triste ver as igrejas utilizando das ideologias para ganhar um terreno ou tentar, né, ganhar pessoas através da passividade, uma passividade que não existe. Na verdade, está negociando ali os princípios da palavra de Deus para ganhar terreno, ganhar espaço e ser vista, sabe? Como que? Então, é bem complicado, eu não sei te dizer. Eu não tenho um posicionamento formado ainda contra isso, eu só me entristeço. Olha, eu achei a sua fala fantástica. Eu estava aqui realmente vibrando com as suas palavras. Eu concordo exatamente. Eu vejo muito este fenômeno nas igrejas. E, assim, depois que eu gravei alguns vídeos no canal, nós tivemos o contato assim, de diversas pessoas, mas muitas pessoas que começaram a entrar em contato comigo. Pastor, eu tenho lutado contra isso e eu peço que o senhor ore por mim. Pastor, olha, eu estou avançando, graças a Deus eu consegui
Outros, pastor, eu ainda não consegui, mas eu sei que preciso vencer a minha tendência. E várias, dezenas mesmo de mensagens eu tenho recebido ao longo desse tempo. E eu tenho certeza que você, com a sua experiência, com seus testemunhos, também já recebeu muitas mensagens de pessoas que estão lutando contra, que querem vencer. E a igreja precisa ser esse espaço aberto à recepção destas pessoas, para abraçar, para Sim, dizer sem que dúvida. elas são importantes, que elas realmente precisam de Jesus, mas ao mesmo tempo a igreja é um lugar de pregar a palavra, como você colocou assim de maneira muito perfeita. Então, aceitando o pecador e dizendo não para o pecado. Eu vibrei com a sua fala, mas eu queria que você falasse para nós, assim, já estamos aí do meio para o final já da nossa live. Eu queria que você falasse para nós acerca dessas pessoas que estão lutando, porque alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros têm um pouco menos de dificuldade. Eu já entrevistei alguns ex-homossexuais, outros que ainda têm a condição homossexual no sentido de ter a tendência, mas eles não praticam a sua homossexualidade, mas todos homens. E você é a primeira mulher que eu entrevisto. Então, alguns me pediram muito, pastor, olha, traz uma mulher para falar para nós. Eu também tenho essa tendência, eu tenho lutado contra, mas é difícil. Algumas pessoas que dizem, olha, a minha sexualidade é muito aflorada, eu preciso. E como que eu consigo chegar a este nível de dizer assim, eu venci, com Cristo, olha, pastor, eu amo a Cristo, eu quero ter a Cristo, mas eu não consigo ficar sem. Então, o que você diria para essas pessoas? Cara, eu acho que não existe uma receita, sabe, Eleazar? Não Sim. existe 5 passos para deixar de ser homossexual. Acho que é isso que as pessoas querem, mas isso não existe, né, cara? Porque cada pessoa tem uma história individual, cada pessoa tem um tipo de relacionamento com Deus, cada pessoa tem as suas próprias percepções, tem as suas percepções de como vivem e do que querem para a sua vida. Então, primeiro, assim, eu acredito que essa mudança seja possível, sim, porque aconteceu comigo, aconteceu com inúmeros amigos que eu conheço, que andam comigo, mas, primeiro, eu acredito que essa mudança ela deve estar alicerçada numa decisão pessoal em Cristo, sabe? Eu vejo muitas pessoas querendo mudança porque a igreja, quem sabe, impõe, a família impõe, a sociedade impõe, medo, né? Querendo uma mudança por medo. E eu acho que nada disso sustenta uma mudança. Eu acho que nada disso sustenta uma mudança de vida. Então, eu recordo que há 9 anos atrás eu tomei uma decisão em Deus, profunda em Deus, sabe? Aonde o Senhor fez analisar os meus desejos e não negá-los, falar sim, eles estão ali, eu tenho, mas eu não quero mais, nesse momento, eu não quero mais ceder a eles, sabe? Porque eu já sei onde vai dar, eu já sei a resolução disso tudo, eu já vivi muito tempo aqui. Então, essa decisão, eu acredito que primeiro ela tem que ser uma decisão em Deus, de você com Deus, não influenciada por ninguém, assim, que esteja ali, eu vou mudar por conta dessa pessoa ou dessa causa, porque eu acho que isso não sustenta. Agora, o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito dele mesmo, né? Sem mim nada podeis fazer. Ele fala acerca dele. Então eu vejo que assim, uma mudança como essa, que é tão grande, tão profunda e tão singular a experiência de cada um com Deus, ela não vai para frente, ela não anda se você realmente não tiver uma vida honesta diante de Deus. Não anda, sabe? Ou uma vida no esforço do seu braço de mudar sem se relacionar com Deus. Também não anda. Eu vejo que muitas pessoas, aí entra o que você falou no início, muitas pessoas reprimem emoções, e eu não acho que a gente tem que reprimir, eu acho que a gente tem que compreender e saber lidar com as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos,
Porque reprimir, no meu entendimento, tem prazo de validade até você não explodir e voltar para aquilo que você diz que não quer, mas também dá espaço no seu coração para viver, entende? Então, assim, por exemplo, se eu não quero mais ter uma prática, seja ela qual for, eu não posso deixar ela circular na minha vida livremente. Simples. Ponto. Entende? Então, se eu não quero mais um determinado tipo de comportamento, quem sabe no início eu preciso de algumas mudanças mais radicais? Sim, né? Pelo menos isso aconteceu comigo. Agora, o que a gente vê, o que eu vejo, principalmente no meu Instagram, Eleazar, são pessoas com uma vida extremamente desregrada com relação à sexualidade, imersas em pornografia, masturbação, imoralidade sexual, e aí sentam confortavelmente no seu sofá, né, tendo acabado de assistir pornografia, e mandam uma mensagem no meu direct. Eu não dou conta dos meus desejos. Né? Então, assim, o quanto você está se ajudando, meu filho? Se você não quer mais um pecado na sua vida, seja ele qual for, o quanto você está usando do que a palavra de Deus chama de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? Um gomo do fruto do Espírito. Porque o domínio próprio ele vem justamente contra a gratificação imediata, que é a promessa do seu desejo. Por que você cede ao desejo, seja ele qual for? Sexual, né, ou não? Porque ele promete a gratificação agora. Então, quando eu utilizo desse recurso, né, chamado domínio próprio, eu estou dizendo para o meu desejo que a gratificação vai ser retardada, não vai ser agora. Porque eu quero desfrutar de uma sexualidade de outra forma, então não vai ter gratificação agora, né? Vai ter depois, de uma outra forma, mas agora não. E eu vejo que todos os pecados sexuais, eles vêm contra isso. Não, você não tem que esperar, é agora, é já, porque o seu desejo está latente, está gritando, e não viver eles é contra você, contra a sua natureza. Então eu vejo pessoas despreparadas para lidar com o não, para lidar com a frustração, para lidar com, não, você não vai viver isso agora. Por quê? Porque a gente não... eu vejo isso muito inserido nessa cultura imediatista, sabe, Eleazar? A gente está acostumado a clicar e resolver as coisas. E a gente acha que num clique a gente vai resolver um problema que demorou 15, 20, 30 anos para ser construído e está enraizado em nós, que é a nossa identidade, a nossa sexualidade. Então, ela não vai resolver com um clique, ela não vai resolver da noite para o dia. Agora, eu preciso estar engajado num projeto que eu quero. Se a minha sexualidade é um projeto que eu quero mudar diante de Deus, em mim, então eu preciso ser o primeiro a ser honesto comigo. E não me sabotar o tempo inteiro com relação à minha sexualidade, as minhas práticas, e não deixar que aquele comportamento circule de forma livre pela minha vida. Então, o que a gente tem visto são pessoas gritando, eu não quero mais isso, em contrapartida não fazem absolutamente nada. Entende? Então, não funciona. É a pessoa que quer deixar de beber, mas não deixa os amigos da bebida, vai pro bar e pede um refrigerante. Não, eu não quero beber. Cara. Ele senta na mesa, me dá um refrigerante. E aí todo mundo, deixa de ser besta. Todo mundo bota a cerveja lá e ele... Aí uma hora ele vai beber, lógico. Uma hora ele vai beber, cara. De beber. Deixa os amigos da bebida, deixa o ambiente da bebida, passa longe. Agora, quer largar de beber, vai pro bar, vai com os mesmos amigos, vai para mesmos ambientes, isso, ele vai beber. Não, exatamente. E aonde que tem o espaço para Deus aí? Né? Onde é que está Deus no teu dia inteiro, nisso tudo? Não existe. Então, sem Jesus não anda. E sem uma mudança prática de vida também não anda. Agora, isso é receita de um resultado de sucesso? Não, entende? Porque eu vejo que o nosso foco principal não deve ser a heterossexualidade, sabe, Eleazar? Não deve ser. Estar com Jesus. Deixa eu te fazer uma confissão aqui agora. Eu nem confessei isso nos outros vídeos que eu entrevistei, mas eu, Eleazar, não tinha uma compreensão clara deste assunto. E eu imaginava assim, você vai a Jesus, e Jesus vai te transformar, e quando você for transformado, alguns usam o termo curado, né? Você estava lá e aí você foi curado, e aí agora
você tem que virar hétero. E aí você tá lá na igreja, e a igreja, às vezes, numa abordagem errada, já quer te arrumar um esposo, já quer arrumar uma esposa. Tu chega na igreja e aí, irmão, não, que eu abandonei a homossexualidade. Cadê? Ele abandonou a homossexualidade. Cadê aquela irmã que tá solteira? Traz ela, vamos botar pra casar com ele, que agora que vai dar certo o negócio. Enquanto o irmão não casou, irmão, tu ainda não tá livre, não. Tu ainda não tá liberto, não. Tu ainda não tá curado, irmão. Tem alguma coisa errada. A irmã não casou. Então a irmã não tá livre, a irmã não foi curada completamente. Então eles acreditam que, assim, quando Deus ele transforma por completo. Ou seja, então você agora... E aí esquecem do espinho da carne de Paulo, e esquecem que o oposto da homossexualidade prática não é necessariamente a heterossexualidade prática. O indivíduo, às vezes, ele vai... E aí eu conversei com algumas pessoas acerca disso, porque a minha mente foi abrindo para eu entender o assunto ok, para eu fazer a abordagem correta, de que, às vezes, a pessoa ela vem, ela vai lutar, eu descobri isso, que em torno de 30% de algumas pessoas conseguem abandonar a prática da homossexualidade e vivenciar a prática da heterossexualidade e viverem felizes. Outros, devido à quantidade de tempo que passaram, devido a traumas que vivenciaram, meninas que em algum momento na infância passaram, nunca vão conseguir se relacionar com um homem, ou rapazes que nunca vão conseguir se relacionar com a mulher, e tudo bem, eles vivem com Cristo, como você falou, esperando esse desfrutar de algo muito maior, de algo muito melhor que está por vir, que Deus preparou. E às vezes a gente faz a abordagem errada, querendo já arrumar o casamento. E algumas pessoas me questionaram, nos vídeos que eu fiz, me questionaram, mas pastor, então quer dizer que a pessoa não tem que se tornar heterossexual? Eu digo, irmã, veja, eu conversei com um rapaz sobre isso, eu disse para ele assim, olha, você é heterossexual, certo? Certo. Passa uma mulher muito bonita, você é uma mulher bonita, então você já é uma adúltera? Ele, não, pastor. Martinho Lutero dizia que a gente não pode impedir o passarinho de voar em cima da nossa cabeça, mas pode impedir dele fazer ninho. Então, uma coisa é você admirar, ver que passou uma mulher bonita, outra coisa é você ter desejos e pensamentos e alimentar com ela. A pessoa que vive a condição homossexual, ela tem a tendência de ter a atração por alguém do mesmo sexo, mas uma coisa é você olhar, né? Outra coisa é você alimentar pensamentos, sentimentos, emoções e a prática naquilo ali. Então tem pessoas que vão lutar a vida inteira e é o seu espinho na carne, como alguns lutam contra a pornografia, héteros, quanto alguns héteros lutam contra o adultério. A luta dele é manter-se fiel à sua esposa e ele vai lutar contra a vida dele inteira contra isso, de não trair a esposa, de não ter outra mulher. É o espinho na carne, e Deus liberta. Deus vai libertando e vai te dando forças para você não viver. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, porque, infelizmente, nas igrejas, quando um irmão chega, algumas pessoas não consideram livres. Não, você não foi liberta ainda não, totalmente não. E outros querem arrumar um casamento a todo custo. Tem que achar o casamento para ela, que é que ela tem que ficar livre agora. Agora ela tem que ser livre em Jesus, porque não está livre ainda. Fala sobre isso. Ai, Senhor, bem isso, meu querido. Desse jeito aí que você está falando. Agora, percebe que o nosso conceito de liberdade está errado? Porque, assim, se a liberdade está no casamento, então não está em Jesus. Então, se eu sou livre e eu só realmente estou livre quando eu me casar, quando eu abandono a homossexualidade, né, como você falou, entra na igreja, então precisa se casar para provar que realmente é livre, está livre e foi livre, né? Porque é o que você falou, não casou ainda, então tem coisa errada, ainda não está liberto, né? Você falou aí, foi excelente. Agora, a gente pensa, na verdade, que a homossexualidade, o homossexual só tem uma redenção quando ele casa. A redenção do homossexual é o casamento hétero, e não é. A redenção do homossexual é Jesus. Amém. Não é o casamento. Né? Não é o casamento. O casamento não é a redenção, não é a prova de que o cara está livre. Muito pelo contrário. Né? Agora ele vai enfrentar outras dificuldades que tem dentro de um casamento hétero. Então, primeiro que assim,
eu não vejo as igrejas, muitas, né, pelo menos não agora, mas antigamente eu acho que tinha, fazerem promessas de que venha para Jesus e mude a sua orientação sexual. Essa propaganda não existe. Se existe, ela mente, né? Venha para Jesus e mude a sua orientação sexual. Agora eu vejo, sim, muitas igrejas fazerem promessas para as pessoas de que quando se casarem, elas vão mudar. Isso está errado, não é verdade. Não é uma falsa promessa sobre a vida de alguém que tem conflitos internos para resolver, tem questões para entender, tem emoções para serem curadas, entende? Então, algumas igrejas fazem essas promessas de que o casamento é a solução. Agora está errado, porque não é. A redenção de todo pecador acontece no encontro com Jesus e não no casamento. O casamento não é redenção, né? O casamento é uma bênção de Deus, mas se o cara entrar num casamento com muitas questões, muitos conflitos internos, o casamento tende a não vingar, provavelmente. Ao invés de ser uma bênção, vai ser uma maldição. Exatamente. Então, assim, quando a gente aceita Jesus, os nossos hormônios, eles não se convertem, né? Eles não mudam na hora. E, às vezes, nem depois, né? Agora, o que eu sei que acontece, Eleazar, é que quanto menos espaço você dá na sua vida para uma questão que você não quer mais enfraquecida essa questão se torna. Outra coisa, quanto mais você trata as suas emoções, mais você se conhece, mais você resolve alguns conflitos internos que, quem sabe, sustentam uma orientação sexual na homossexualidade, mais esse desejo se torna enfraquecido. No meu ponto de vista, isso acontece, entende? Isso aconteceu comigo, e aconteceu com a maior parte das pessoas que eu conheço, que viveram na homossexualidade e não vivem mais. Tratar de feridas internas, de questões emocionais. O desejo tende a enfraquecer, a perder a sua força. Agora, a palavra de Deus também diz que Jesus, ele retira o poder do pecado, né? Ou seja, aquilo que era tirano sobre a sua vida, aquilo que governava você, que manobrava você, que manipulava você, não manipula mais. Ele foi removido. O poder, a tirania do pecado sobre a sua vida foi removida. O que sobra, então? Sobra o hábito, sobra o comportamento, sobram, sim, desejos que agora precisam ser reconhecidos, trabalhados, para que não sejam mais obedecidos. Amém. Entende? Então, agora, essa é uma abordagem ou promessas que as pessoas se agarram, né? Eu vou ir para Jesus, então, e vou ter os meus desejos alterados. Cara, o Senhor Jesus, ele pode fazer? Ele pode, porque ele pode fazer tudo, né? Ele pode fazer tudo. Agora, não é o que a gente vê normalmente na vida de ex-homossexuais. Muito pelo contrário, a gente tem visto processos, né? Que é justamente uma palavrinha que esse mundo imediatista odeia, né? Processos, passar, se submeter à obediência, se submeter a Cristo. Ainda mais quando você não enxerga a longo prazo, quando você não entende o que vai acontecer, sabe? A gente está muito focado no desejo agora, presente, e a gente não consegue ter expectativas a longo prazo. Então, eu vejo que a igreja ela precisa, sim, convidar a uma nova caminhada com Cristo e proporcionar esse ambiente de conhecer a Cristo, de mergulhar em Cristo e de se conhecer. Uma igreja que proporcione você a entrar em contato com as suas dores, com fazer as pazes com a sua história, para você entender os seus desejos, compreender a sua vida e não viver cego em obediência a eles, né? Ok. Pessoas que vão nesse imediatismo ou que vão com esse pensamento, às vezes, ilusório de que, eu cheguei na igreja, então apertou o botãozinho lá, mudou tudo, deu um clique, mudou tudo e agora eu sou hétero e já estou pronto para casar. Às vezes se frustram e depois são essas mesmas pessoas que voltam dizendo que é impossível, que a igreja não resolve nada, porque ele veio com a expectativa errada, ele veio com o pensamento errado e aí ele vai se frustrar, porque ele recebeu uma promessa de algo e aí ele imaginou. Sim, quem que está prometendo isso? Entende? Não é Deus?
Não é Jesus. Jesus promete que ele vai trocar o fardo, né? Pega o meu fardo que é leve e me dá o teu que é pesado. Vinde a mim, você está cansado, está sobrecarregado, troca de fardo aqui, eu te ajudo. Mas leva o jugo, negue o seu. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu nasci assim. Jesus disse para Nicodemos o quê? Você precisa nascer de novo. Então, a preocupação bíblica não é se você nasceu assim, se você nasceu de outro jeito, porque eu nasci pecador. Eu sou pecador. Eu sou hétero, mas eu sou pecador. Eu luto contra outros pecados, mas eu sou pecador. Então, a palavra de Jesus não foi para o homossexual, foi para um hétero, mas é válido para todos. Ah, mas eu nasci assim. O que a Bíblia diz? Nasça de novo. Não foi o que ele disse para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Então, eu vejo que às vezes a pessoa vai com esse sentimento, né, esse pensamento, e ele se frustra e depois volta reclamando que ele foi para a igreja e que nada mudou, e que nada fez diferença, e que ele ficou X anos na igreja, até casou e depois caiu de novo porque era uma mentira, porque ele estava negando a ele mesmo, quando Deus não pediu que ele fizesse isso. E quem que está prometendo que vai mudar os desejos? Eu não vejo a Bíblia prometer, eu não estou vendo a igreja prometer que vai mudar, que a religião, que a igreja ou que a conversão vai mudar os seus desejos de forma instantânea. Eu não vejo isso, não. Então, o que você falou ali, vem com expectativas distorcidas. Então, não tem ninguém prometendo isso, não. Né? Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse que a gente vai ter aflição. Aflição. Entende? Então, eu não sei de quem que a gente está ouvindo esse tipo de coisa, ou se a gente está procurando enganos para se agarrar, né? E para depois fazer exatamente o que você está dizendo. Depois de 2, 3 anos, sair falando mal da igreja, falando assim, olha, Deus, eu até tentei, né? Fiquei com o Senhor aí 5 anos, como o Senhor não mudou os meus desejos, né? Então, o Senhor não funciona, essa é a verdade. Né? O Senhor não funciona, então eu vou voltar para aquilo que é familiar para mim, que é o pecado. Né? Então, me parece, Eleazar, que isso é uma desculpa, né, para viver o seu pecado ancorado numa justificativa de que Deus não funciona. Deus não, só estou voltando para a homossexualidade porque Deus não funciona. Se Deus funcionasse, eu continuava com Deus. Mas então, como eu vi que ele não funcionou, até esperei 5 anos. Nesses 5 anos, o cara continuou vendo pornografia, continuou na masturbação e teve só umas 8 quedas. Né? Mas Deus não funcionou. Então, já que Deus não funciona, eu vou voltar para aquilo que eu estou acostumado. O nosso coração ele é inclinado ao mal, ele não precisa de muito não para voltar para lá. Desse jeito. É válido ressaltar que o que eu estou conversando aqui com a Juliana atinge outras áreas da nossa vida também. Como pastor, eu tenho acompanhado vários jovens, inclusive você falou da questão da masturbação, eu tenho acompanhado jovens heterossexuais que são viciados em pornografia. Alguns deles vieram com o mesmo discurso para mim. Pastor, eu orei, eu jejuei, prometi a Deus que eu não ia mais fazer. Pastor, fiquei 2 meses sem fazer. E lá um dia, pastor, eu não aguentei, aí eu olhei, aí eu voltei. E, pastor, não funciona. A oração comigo não funciona. Funciona para outro, mas para mim não funciona. E eu me entreguei de novo, estou viciado, olhando pornografia e me masturbando. Quer dizer, por que não funcionou naquele período? E aí ele caiu uma vez, então ele já volta com esse discurso de que... Então, percebe que aqui não é uma questão de homossexualidade ou heterossexualidade, que pecado, ele é para todo mundo, e ele vai tentar destruir você, ou vai tentar fazer você cair, seja na condição que você esteja. O heterossexual tem as suas lutas, o homossexual tem as suas lutas, e o pecado, ele não faz distinção, não. Ele não quer saber se você é hétero ou se você é homossexual. O pecado, quando chega, ele diz, onde é que eu posso atacar este daqui? O inimigo de Deus, ele não está preocupado com a sua orientação sexual. Ele quer destruir você, ele quer fazer você cair no pecado. Se você é hétero, ele vai procurar algo para você. Se você tem a tendência homossexual, ele vai procurar algo para você. Ele tem um cardápio preparado para cada tipo de pessoa. Então você precisa simplesmente dizer, Senhor, eu preciso da tua libertação, eu preciso que o Senhor me liberte, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E liberdade não é você chegar lá na igreja e, me casei. Ou liberdade é dizer assim, a partir de hoje eu não tenho mais tendência nenhuma a olhar pornografia porque eu não gosto mais de mulher. Não, amigo, você vai continuar gostando, mas você vai dizer assim, isso não faz parte de mim mais.
Já estamos aí finalizando a nossa live, né? Já estamos aí quase 1 hora de conversa, mas passou tão rápido. Muitíssimo obrigado. Eu queria que você desse assim as suas últimas palavras para a juventude que nos acompanha, para os pais. Há muitos pais que entraram em contato comigo: pastor, eu tenho um filho, eu tenho outros, eu tenho um sobrinho, eu tenho um neto que está nessa condição. Dá um recado para essas pessoas. O que você diria? Suas últimas palavras aí, suas últimas considerações para este vídeo. Então, meu querido, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, né, para a gente estar conversando sobre isso. Assim, para os pais, Eleazar, eu queria deixar aqui, se você me permite, nós temos um grupo de apoio aos pais. Um grupo de apoio aos pais em conflito com a sexualidade dos filhos, que se chama Farol na Família. Para participar é só acessar o link que está na bio do meu Instagram, né? Lá no perfil tem um link, você procura lá, está escrito Farol na Família. Nós temos encontros quinzenais, inclusive nós temos encontro nessa próxima sexta-feira agora. Online? Online, é pelo Zoom. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente acredita que é um processo, né? Os pais, eles precisam também passar por um processo de dinâmica familiar, de inclusive a forma como a homossexualidade é vista dentro da própria família. Então, é um processo que a gente se propõe a encaminhar com esses pais que estão enfrentando dor, enfrentando dificuldades para se relacionar com seus filhos na homossexualidade. Agora, para quem está vivendo, né, a homossexualidade, eu queria instigar você a viver uma vida com Jesus com a mesma intensidade que você se entregou à homossexualidade, sabe? Ou com a mesma força que você se entrega, seja a pornografia, a masturbação ou qualquer outro pecado. Apostar, né, em Jesus da mesma forma que você aposta que a sua felicidade, que a sua alegria está em alguma prática que, na verdade, Jesus não tá ali, não está se fazendo presente nessas práticas. Então, é uma oportunidade de você conhecer Jesus, né? E de você ver como ele é muito mais eficiente do que a homossexualidade, né? Conhecer Jesus, caminhar com Jesus. Não conhecer uma religião, mas caminhar com Jesus, mergulhar nele, conhecer ele, sabe? Permitir que ele faça parte da sua vida, que ele fale com você. E você não precisa deixar nada de lado nesse primeiro momento. Simplesmente se proponha em conhecer Jesus, a dar espaço na sua vida para ele. Entende? Esse Jesus que a sua mãe tanto fala, que a igreja tanto fala, mas que, quem sabe, no seu íntimo você ainda não conheceu. Então, abra a portinha do seu coração, permita que Jesus seja conhecido por você e que você seja conhecido pelo Senhor Jesus. E depois ele vai te guiar por um caminho de verdade. É isso, meu querido. Amém? Muito obrigada pelo convite, Eleazar. Foi um prazer, meu querido. Prazer foi meu. Vocês entenderam, gente? É isso. Não é você tentar atender expectativas de alguma igreja, seja ela qual você frequente. O objetivo não é você atender a expectativa do seu pastor, não é atender a expectativa da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. O segredo, atender as expectativas de Deus para a sua vida. Depois essas outras coisas, elas vão se encaixando, mas a expectativa de Deus para você. Que Deus abençoe. Juliana, muito obrigado, que Deus abençoe você, abençoe seu ministério. Grande abraço e eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, tá bom? Amém. Gente, eu que agradeço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, queridos.